Olá e boas-vindas à nossa análise de hoje. Olha, a premissa central aqui vai desafiar absolutamente tudo, mas tudo mesmo, que o senso comum ensina sobre alto rendimento. A ideia de que a chave para força explosiva e para velocidade máxima no esporte pode não estar em treinar mais, mas sim em treinar menos. Loucura, né? Só que não é de qualquer jeito, é de um jeito milimetricamente calculado. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. O futebol de elite é um ambiente de pressão absurda, onde, sério, cada milissegundo conta e uma lesão por desgaste pode literalmente custar um campeonato inteiro. Durante décadas a fio, a mentalidade que dominava era aquela de que o treino pesado e constante é o que forja os campeões. Mas a pesquisa que a gente vai dissecar hoje revela algo muito interessante. O descanso estratégico, quando aplicado do jeito certo, pode ser a arma mais letal no arsenal de um atleta. Isso nos leva à parte 1, o problema da fadiga no futebol. Para entender o peso dessa descoberta, primeiro a gente precisa dar uma olhada na realidade implacável do esporte moderno. Em torneios de elite, tipo uma Liga dos Campeões ou naquelas retas finais de campeonato nacional, os ciclos simplesmente não dão trégua. Vamos pensar no calendário. Uma equipe joga, aí tem um dia de recuperação ativa, um dia de folga aí, pumba! No terceiro dia já precisa entrar em campo de novo para mais uma partida de altíssima intensidade. É um ciclo de 72 horas que acaba degradando de forma muito agressiva o desempenho muscular e neurológico de qualquer ser humano. E é aí que mora o grande dilema que tira o sono de qualquer comissão técnica. Como manter o condicionamento físico do elenco sem simplesmente quebrar os jogadores ao meio? Se a carga de treino durante essas janelas super apertadas for muito alta, a fadiga se acumula, o desempenho cai, os tempos de reação despencam e os riscos de lesão, claro, vão nas alturas. Então, fica bem evidente que manter aquele modelo tradicional de treino durante uma temporada cheia não é só ineficiente, é um erro estratégico enorme. É por isso que chegamos na parte 2, a arte do polimento, também conhecida como tapering. Exatamente nesse cenário caótico, a ciência do esporte traz uma solução simplesmente brilhante. Em vez de só falar para os jogadores pegarem leve, a intervenção é super cirúrgica. É o chamado polimento em degrau. Não é ir diminuindo o treino aos pouquinhos, não. É um corte brusco mesmo, como se fosse um degrau de escada. A equipe técnica corta o volume do treino pela metade de uma vez só e mantém esse nível mais baixo durante um microciclo inteiro. Mas atenção, que esse é o grande pulo do gato. A intensidade do treino permanece rigorosamente a mesma, ou seja, cai o tempo no gramado, mas a exigência na hora do exercício continua lá no teto. Vamos ver isso na prática na parte 3, o experimento de 3 dias. Para investigar se essa teoria toda realmente funciona na loucura de um calendário real, o estudo acompanhou um grupo de 26 jogadores profissionais de futebol. Todos eles passaram por um período de 4 semanas com uma carga progressiva de treinos. Basicamente, os corpos desses atletas foram levados ao limite máximo, mas de forma controlada. E aí, logo depois dessas 4 semanas, o grupo foi cortado exatamente ao meio. Isso criou uma espécie de rivalidade metodológica, não é? De um lado, o grupo controle, que continuou na mesma rotina, sofrendo com aquelas altas cargas regulares de treino, bem no meio de jogos consecutivos. Do outro lado, o grupo polimento, que teve a duração dos treinos cortada pela metade, exato 50%, por 3 dias, mas lembrando, sempre com a intensidade lá em cima. E a grande dúvida era, qual desses dois métodos ia vencer a batalha contra o cansaço? Para medir quem ia levar melhor nessa, os cientistas avaliaram 3 pontos que são cruciais. Primeiro, o CMJS. Nome complicado, mas que não passa de um salto vertical com contramovimento usando o balanço dos braços. Em bom português, mede o puro poder explosivo das pernas, algo absolutamente essencial para ganhar uma dividida de cabeça na grande área, por exemplo. Depois, avaliaram a velocidade e a recuperação com tiros curtos e repetidos de sprint. E, para fechar, botaram o pessoal para jogar num espaço reduzido, que é basicamente o que mais chega perto daquele caos todo de uma partida oficial. O que nos leva à parte 4. Os resultados chegaram. Depois de 3 dias de pura tensão nesse experimento, os testes finais apareceram para desafiar completamente a intuição de muita gente da área esportiva. O contraste nos resultados é, nossa, simplesmente gritante. Dá para ver claramente a linha que divide a evolução do grupo que fez o polimento, que teve ganhos super positivos, e o declínio claro daquele grupo que manteve o ritmo normal. A fadiga literalmente arrastou o desempenho do grupo para baixo, enquanto a recuperação inteligente catapultou o outro. O impacto disso em números absolutos é de cair o queixo.
o grupo polimento teve um aumento maravilhoso de quase 6% no seu poder de salto explosivo. Enquanto isso, do outro lado, o grupo controle viu a força ser completamente sugada pela fadiga, perdendo quase 5% da capacidade de salto. É só imaginar a cena. Numa bola cruzada na área aos 45 do segundo tempo, essa diferença combinada de mais de 10% na altura do salto é exatamente o que separa o grande herói da partida daquele zagueiro que chega 1 milissegundo atrasado. E quando a gente olha para a velocidade, a história se repete. O grupo polimento conseguiu diminuir os tempos de sprint em até 1,6%. Pode até parecer besteira à primeira vista, mas um ganho de 1,6% na elite do esporte é a diferença entre vencer a corrida contra adversário e fazer o gol ou perder a bola. O grupo controle, indo para o outro extremo, ficou mais lento em absolutamente todas as métricas e não conseguiu aumentar a distância percorrida naqueles jogos reduzidos, ficando totalmente estagnado. Mas de tudo que eles mediram, esse aqui é o número que realmente impressiona. 15,9%. O grupo polimento registrou um aumento gigante, de quase 16%, no número de acelerações durante as simulações de jogo. Eles não só ficaram mais rápidos, eles ganharam a capacidade de dar arranques bem agressivos várias e várias vezes. Sem exagero nenhum, o grupo que não teve o tempo de treino reduzido foi literalmente deixado comendo poeira pelos companheiros que estavam mais descansados. As consequências para o grupo controle deixam muito claro por que a velha mentalidade precisava mudar para ontem. Músculos fadigados, saltos bem menores, pernas pesadas e lentas, e o pior de tudo, o esforço percebido foi muito maior. Ou seja, a sensação de exaustão era gigante, mas entregando resultados cada vez piores. Aquele mito de que treinar mais e mais pesado o tempo inteiro sempre gera resultados melhores simplesmente desmorona quando a gente fala de um calendário apertado. E agora vamos para a parte 5, a conclusão definitiva. Chegou a hora de amarar tudo isso e levar a ciência para o mundo real. O ponto mais importante de todos é esse aqui. O protocolo de sucesso depende de muita precisão. Tem que cortar a duração do treino em exatos 50%. Nada de 30, nada de 70. Metade. Mas manter a intensidade e a frequência lá no teto. O atleta continua indo para o campo todo santo dia, continua treinando naquela mesma velocidade insana, mas vai para o chuveiro mais cedo. É a fórmula ideal, um ajuste super cirúrgico para aqueles meses infernais onde os jogos acontecem a cada 3 dias. Lendo a conclusão final dos pesquisadores, olha só, não sobra muito espaço para dúvida. O polimento de 3 dias é de fato uma baita ferramenta que preserva e até aprimora a explosão, a capacidade de repetir aqueles esforços máximos e o desempenho físico geral no nível mais alto que o esporte tem. Esse ganho marginal é real e agora está validadíssimo pela ciência. E isso acaba deixando no ar uma reflexão muito poderosa, que vai muito além das 4 linhas do campo. Se reduzir o volume de trabalho estrategicamente, mas mantendo a alta intensidade, consegue criar picos de performance tão absurdos na elite do futebol, como é que essa mesma ciência do descanso pode ser usada para transformar o desempenho nas mais diversas áreas? Fica claro que trabalhar com inteligência acaba sempre superando o trabalho só pela exaustão, não é verdade? Bom, a gente encerra a análise de hoje por aqui. Valeu demais pela companhia e até a próxima.